E quando eu fui montar o meu consultório, eu falei, eu não vou atender convênio. Eu era só ginecologista nessa época. Não vou atender convênio porque eu não sei atender rápido. E eu sei que para atender convênio, eu tenho que atender rápido, eu tenho que atender em 15 minutos, eu não vou entregar o que eu preciso entregar, o paciente não vai sair dali satisfeito e eu não vou ficar feliz. Então eu prefiro demorar um pouquinho mais para o meu consultório pegar do que atender convênio. Então eu fui super criticada ali em meio de todo mundo. Porque eu era em Uberlândia, sem família médica, não conhecia ninguém ali para me indicar, não tinha a rede social que tem hoje, né? Isso foi em 2012. E a internet estava longe de acontecer. Eu fui contra todo mundo. Sejam muito bem-vindos para o segundo episódio do podcast da Zenitis, Consultório Aberto. Agora uma versão especial, onde eu vou trazer aqui convidados especiais com um único intuito: conversas que curam e inspiram. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, eu digo de passagem que é uma mulher muito sortuda, vou explicar depois mais por quê. Mas uma médica renomada da cidade que entrega uma consulta de altíssimo valor, que tem uma consulta hoje, uma fila de espera para consulta hoje que já vai para fevereiro. Uma pessoa que tem uma história incrível. Vou falar um pouco do currículo dela, quero ver quem consegue adivinhar quem é. Ela estudou sempre escolas públicas aqui em Araxá, estudou a parte do segundo grau como bolsista, fez faculdade federal em Uberlândia. Hoje ela é formada em... Ela tem duas formações. Ela é ginecologista obstetra, ela é endocrinologista, hoje está terminando a terceira graduação em medicina do esporte. Então essa mulher tem 2 RQEs. Uma mulher com uma história incrível, vendeu trufa na faculdade, vendeu natura para se manter. Hoje é uma das médicas renomadas da cidade e, diga-se de passagem, uma das melhores endocrinologistas hoje do Brasil. Então quando eu falo que ela é uma pessoa muito privilegiada, eu falo porque ela é minha esposa. Além de tudo, é minha esposa, minha sócia de vida, minha sócia no legado médico, minha sócia aqui na Zenitis. Então, com muito prazer, eu trago aqui Graziela Rios para a gente arrancar tudo dessa mulher, entender de onde que ela veio, o que que ela faz e por que que essa mulher tem tanto sucesso. Então, seja bem-vinda, Graziela. Nossa Senhora, depois de uma recepção dessa, tão calorosa, de detalhar tanto a minha vida, até vai ser difícil de continuar isso daqui, viu? Bacana de ser seu host aqui, porque eu conheço bem a sua vida, né? Então eu vou poder trazer para todos os seus pacientes, para todos os médicos que te seguem, para todos os nossos médicos que estão na mentoria, para te entender mais quem que é a sua essência, quem é você, o que que você entrega, por que que faz tanto sucesso hoje dentro do consultório, por que que você nunca atendeu convênio. Coisas que nós vamos trazer aqui que eu tenho certeza que vai agregar muito na vida dessas pessoas. E quem hoje tem medo de sair do convênio, eu tenho certeza que depois dessa conversa vai largar o convênio. Combinado? Combinado. Vamos a fundo? Bora. Preparada? Bora. Vamos lá então. Detalhe que não é porque ele é meu esposo que me contou que vai perguntar não, viu? Mas me conta aqui, uma pergunta que muita gente quer saber, muito paciente seu quer saber. O que te levou a fazer medicina? Eu decidi fazer medicina, eu era criança ainda. Sempre gostei de cuidar. Cuidar do pai, cuidar da mãe, cuidar de primos, de irmãos, de irmão. E eu brincava com as minhas bonecas de cuidar. Brincava de médica. Então, desde a minha infância. Passei a vida inteira falando que ia fazer medicina. No Cefet, quando eu fiz o segundo grau, o Joãozinho, JB, professor de matemática, quis me convencer a fazer matemática, porque ele falou que eu tinha um quê de professora. Você quase virou professora. Quase virei professora. E aí, durante a residência, eu quase virei professora de novo, entendeu? Então, esse lado de ensinar é algo também que sempre puxou junto com a medicina. Mas teve algum evento na sua infância, alguma coisa que aconteceu que você falou assim, não, eu quero ser médica porque eu queria cuidar dessa pessoa, eu queria mudar essa realidade? Minha mãe, ela sempre ela tinha uma bronquite asmática e desde que eu tinha 2 anos de idade ela vivia internada.
Então, a partir daí era algo... Eu sempre ouvi do meu pai que eu precisava de cuidar da minha mãe, porque ela estava doente. Então, acredito que foi aí que começou esse querer cuidar. Então, a vida inteira brinquei disso. Vida inteira brincou de ser médica. Brinquei de ser E médica. acabou se tornando médica. Brinquei de ser médica. E na faculdade, quando você realmente sentiu que aquilo era para você mesmo? No início, foi bem desafiador, assim, porque a faculdade de medicina lá atrás, ela era muito fragmentada. Então, a gente tinha as partes básicas e da metade para frente, os últimos 3 anos, é que eram as partes práticas. Então, na parte básica, eu questionei muito se aquilo ali era para mim, porque era muita teoria, mas na hora que entrou no 6º período de faculdade, onde a gente começou a ir para o hospital e ter cuidado com o paciente, contato com o paciente, aí eu vi que aquilo ali era mesmo para mim. Só que durante a faculdade, eu passei a faculdade inteira querendo fazer geriatria. E no 6º período eu perdi meu avô. E quando eu perdi meu avô, eu tinha desenvolvido um ambulatório de geriatria na faculdade, lá na UF, eu era bolsista para desenvolver esse ambulatório. E aí eu perdi meu avô, uma semana depois eu perdi um paciente, um senhorzinho que eu era muito grudada com ele. E daí eu descobri que na geriatria eu ia perder todos os meus pacientes, que todos iam morrer, porque todos eram idosos. Desisti da geriatria. E logo em seguida eu entrei no 7º período da faculdade e conheci a obstetrícia. Quando eu conheci a obstetrícia, eu me apaixonei com aquilo ali. O que te levou a apaixonar tanto pela obstetrícia? E uma curiosidade que não sei se o pessoal sabe, hoje ela não faz mais obstetrícia. Olha que bacana, ela se apaixonou pela obstetrícia, foi o que fez ela, levou ela para onde ela chegou, e hoje ela não faz obstetrícia. Ela vai contar o porquê que ela não faz hoje. Eu estava no plantão, no 7º período da faculdade, e a gente já fazia plantão, assim, tete a tete, com o paciente, né? E na UF é tudo muito prático, a gente põe a mão na massa mesmo. E durante uma madrugada, um plantão caos, todo mundo trabalhando, e eu fiquei sozinha com uma paciente. E essa paciente, por incrível, ela chama Graziella, era o 4º parto dela. E aí, de repente, ela começou a ter queixa de eu quero fazer cocô, porque quando você vai ganhar neném, comprime, a primeira coisa que você fala é que quer fazer cocô. Eu quero fazer cocô, e eu fui lá, enquanto eu fui buscar um papel, uma bacia, para ela poder fazer o cocô, porque eu não podia deixar ela levantar, o menino saiu. Meu Deus. Aí o menino saiu só comigo, não tinha professor, não tinha enfermeira, e eu estava no 7º período da faculdade. Catei aquele menino e fiz igual em novela, Lucas. Catei o menino pelo pé, dei 2 tapinhas na bunda do menino pro menino chorar. De repente entrou todo mundo para acudir, porque a acadêmica tinha feito parte sozinha, né? E aí eu decidi que aquilo ali era o mundo que eu queria, porque era vida, entendeu? Eu tinha encerrado um processo onde tudo ia me levar para a morte, e de repente eu estava num processo onde tudo ia me levar para a vida. E a obstetrícia, eu percebi que a ginecologia e a obstetrícia, eu percebi que eu ia conseguir cuidar da mulher do nascimento ao fim da vida dela, em todos os ciclos de vida. Porque hoje eu não faço a obstetrícia mais, mas eu atendo crianças de 5 anos, 8 anos, entrando na puberdade, na adolescência, tudo, né? No climatério, e pronto, na velhice. E a ginecologia, ela me proporciona isso, sabe? E me proporciona também o estar dentro de um centro cirúrgico, vivendo aquela adrenalina da cirurgia, na época que eu fazia plantão, e o estar no consultório, vivendo isso daqui, o conversar, o conhecer a paciente na intimidade. Então eu entendia que a ginecologia obstetrícia me proporcionava tudo que a medicina podia oferecer para um paciente. O consultório, a clínica, o centro cirúrgico, de resolver coisas rápidas, e acompanhar a vida dessa paciente do início ao fim, entendeu? E hoje você teve que abandonar essa paixão, né? Por quê? A obstetrícia sempre foi minha paixão, eu sempre gostei de obstetrícia da parte humanizada, do parto normal, natural, sem intervenção, sem nada. Só que para isso demanda um pouquinho da sua qualidade da sua vida pessoal. E quando eu mudei para Araxá, foi o boom de parto humanizado aqui, que a gente montou um grupo, deu super certo. Quando eu cheguei aqui, todo mundo falava, não, parto normal aqui em Araxá não existe. Eu falei, como não? Não existe quem faça. Agora eu cheguei. E deu super certo.
Só que, para isso, eu precisava de alguém para cuidar do Valentim. Nessa época, eu não tinha ninguém. Então, eu não tinha como planejar que o parto ia acontecer e com quem que eu ia deixar. E toda vez que eu saía para fazer um parto, o Valentim, ele era assim, ele ele tinha 2 para 3 anos quando eu larguei a obstetrícia. E ele já tinha entendido. Eu ia sair com as minhas amigas, tava tudo certo. Na hora que eu falava para ele que eu ia sair para fazer um parto, ele chorava muito, porque ele sabia que eu tinha hora para sair, mas não tinha hora para voltar, que já teve vezes de eu ficar 48 horas fora. Então, foi uma escolha difícil, uma escolha muito, muito assertiva, porque eu escolhi meu filho, eu priorizei o tempo de qualidade com meu filho, e nessa constante de sair da obstetrícia, o consultório fez um boom muito grande, concomitante. Então, foi uma escolha assertiva. Não sei se essa obstetrícia está ausente da minha vida a vida inteira ainda não. E bacana pensar nisso, né? Fazendo um corte na linha do tempo, voltando 6 anos atrás, quando você chegou em Araxá, né? O que te lançou e dentro de Araxá foi a questão do parto humanizado, foi do que você trouxe de diferente lá de Uberlândia, né? Foi. Que não tinha em Araxá. Aí isso chamou muita atenção das pessoas, você criou grupos, criou todo o processo, mostrou como que uma família nasce dentro desse processo, né? E, de repente, depois você teve que parar com esse processo por questões familiares para priorizar a família, né? E eu sempre falei que a obstetrícia, para mim, é bonita porque ali, para mim, não tá nascendo só um bebê. Ali tá nascendo uma família, né? Então, para mim, é muito bonito na hora ver o brilho do olho do pai, porque eu brinco que na obstetrícia a mãe, ela sente o menino nascendo desde a hora que pega o exame de gravidez positivo. O pai não. O pai descobre aquele nascimento na hora que pega o menino no colo. Então, assim, para mim é muito bonito ver o pai conhecendo e o olhar daquilo, e o olhar de admiração do pai com a mãe. É de fato também. Uma família nasce naquele momento. Nasce naquele momento, não é só uma criança. É a magia do parto normal, né? Eu acho que essa marca que você trouxe vai deixar pro resto da vida na cidade. Hoje não temos mais tantas pessoas que fazem esse processo na cidade. Ainda tem pessoas, mas são poucas, né? Infelizmente a medicina tradicional ela quer operar, porque é um processo rápido e que gera retorno para quem faz, né? Então são processos diferentes, são ganhos emocionais diferentes, mas eu acho que você marcou muito, né? Mas uma curiosidade que a Graziela tem, que eu queria trazer isso aqui pro pessoal, quando ela veio de Uberlândia para Araxá 6 anos atrás, ela nunca atendeu o convênio. Ela já começou o seu consultório atendendo de consultório de uma forma particular. E quando ela veio para Araxá, falaram para ela que nenhum médico sobreviveria na cidade dessa 100 mil habitantes com uma Unimed tão forte sem atender a Unimed. E ela rompeu outro paradigma, fora a questão do parto, o parto humanizado, ela trouxe esse outro paradigma de atender sem convênio. Como é que foi esse negócio de enfrentar toda essa sociedade que não aceitava isso, que queria que você entrasse dentro de uma manada, você não aceitou entrar nessa manada, e hoje você tem uma consulta high ticket com uma fila de espera para fevereiro? Essa sociedade que não aceitou, essa manada de Araxá, foi a 3ª vez que eu rompi isso. Não foi a primeira. Então, romper isso aqui em Araxá foi mais fácil do que da primeira vez. A Uberlândia foi mais difícil? A primeira vez que eu rompi essa manada foi na faculdade. Porque na faculdade, o que acontece? A gente está lá aprendendo a entrevistar um paciente, né? Aprendendo a fazer a anamnese, que é a entrevista. Meus professores ficavam muito bravos comigo ali naquela anamnese, porque eu demorava 3 horas com um paciente. Então, normalmente, se eu tinha que chegar... Normalmente você fala de horários, tudo, né? Mas se eu tinha que chegar 1h da tarde para começar uma anamnese, eu chegava às 11h. Porque eu sabia que a 1h eu ia estar na metade do caminho. E eu fazia a anamnese, entregava, ficava impecável... Mas eu não só fazia entrevista, eu conversava com aquele paciente, eu batia papo com aquele paciente. E isso foi questionado em vários momentos ali durante a faculdade. Aí veio a residência. Na residência não existia tempo. Então eu não tinha tempo para poder fazer isso, porque é tudo muito corrido.
Mas eu tentei, em todos os momentos da residência, manter a minha característica, que era de dar atenção e de conversar com o paciente. Aí, essa foi o primeiro corte, foi na faculdade. E aí veio Uberlândia. Em Uberlândia, Lucas, eu comecei os atendimentos pelo SUS. Eu fiquei 1 ano atendendo só pelo SUS. E tinha um ambulatório que chamava Ambulatório do Trabalhador. Então, chegava lá às 18 horas e atendia os pacientes que trabalhavam o dia inteiro. Eram 27 pacientes por dia. Então, eu chegava às 5 e saía às 11, às 23 horas. Era interessante que era um bairro que tinha toque de recolher, e aí os traficantes me levavam para fora do bairro na hora de ir embora para me proteger. E todos os meus colegas chegavam às 6 e saíam 8h30. E todo mundo me criticava, porque enquanto eles faziam um ambulatório em 2h30, eu fazia um ambulatório em 6h30. E eu tentei, em vários momentos, ser igual a eles, fazer igual, entendeu? Só que aquilo me gerava tanto estresse, porque eu fazia tudo pelas coxas e não conseguia fazer nada direito, que eu chutei o balde e falei, não, eu sou assim, vai ser assim, pronto. E aí, depois de 1 ano fazendo isso, eu decidi montar meu consultório. E quando eu fui montar o meu consultório, eu falei, eu não vou atender convênio. Eu era só ginecologista nessa época. Não vou atender convênio porque eu não sei atender rápido. E eu sei que para atender convênio, eu tenho que atender rápido, eu tenho que atender em 15 minutos, eu não vou entregar o que eu preciso entregar, o paciente não vai sair dali satisfeito e eu não vou ficar feliz. Então, eu prefiro demorar um pouquinho mais para o meu consultório pegar do que atender convênio. Então, eu fui super criticada ali em meio de todo mundo, porque eu era em Uberlândia, sem família médica, não conhecia ninguém ali para me indicar, não tinha a rede social que tem hoje, né? Isso foi em 2012. E a internet estava longe de acontecer. Eu fui contra todo mundo. Só que aí, o que eu fiz? Eu fui atendendo as secretárias da clínica, eu fui atendendo meus colegas, todo mundo de cortesia, atendia todo mundo de graça. Aí as pessoas foram entendendo o que eu proporcionava e foi aderindo ao meu tratamento, tendo resultado, e o boca a boca em Uberlândia começou. Então, quando eu cheguei em Araxá, eu não era uma recém-formada, apesar de todo mundo aqui me tratar dessa forma. Eu já tinha 10 anos de experiência. Não era recém. Então, eu já tinha maturidade para poder falar, cara, se você acha que não vai dar certo, problema seu. Eu já passei por isso 2 vezes e eu sei que vai dar certo. E deu, entendeu? Hoje você é destaque nisso, né? Acho que você é uma mulher que teve muita força para entregar isso tudo, porque ir contra essa manada tem que ter muita força, né? Porque toda vez que você sai dessa manada, que é uma coisa muito quente, você é apedrejado, né? Estava falando isso agora mesmo para um médico profissional que sofre pela mesma dor, que atende convênio. Eu falei para ele, como que você sente dentro de uma consulta que você não consegue entregar nada, porque tem que vir o próximo, senão a conta não fecha? Ele falou para mim, você é extremamente frustrado. É isso. Porque você não trata o indivíduo, você trata só uma queixa, entrega uma receita e que vem o próximo. Porque se eu não colocar 4 pacientes por hora, eu não fecho minha conta no convênio. E é uma coisa que choca muito quando faz as contas. Esse profissional que eu estava com ele não tinha feito quanto que era o valor da consulta dele. Líquida, né? Líquida. Porque ele imaginava que era tão baixo que ele tinha um bloqueio em pensar nisso. A hora que ele entendeu que ele ganha R$60 por paciente, ele ficou um pouco chocado. E eu perguntei para ele, o que você acha de transformar isso para particular? Ele ficou sem entender. Porque vai trabalhar bem menos, ele não sabe se ele vai ser útil trabalhando menos. Mas ele entendeu que ele vai poder entregar tudo que ele estudou, né? Que eu acho que o bacana é isso do médico entender que ele, dentro de uma consulta de alto valor, ele está entregando isso, conexão, carinho, respeito, entendendo o que a pessoa precisa e principalmente levando a pessoa para adesão. Eu demorei muito tempo para entender isso. Eu achava que as pessoas me procuravam por conta do meu conhecimento. Lógico que me procuram porque eu sou ginecologista, endocrinologista e tenho uma visão mais ampla. Mas eu achava que era só isso. Até eu entender, depois de muitos anos, que é isso. Que é a conexão, que é a escuta ativa, que é o explicar o complexo de forma simples, fazer o paciente aderir ao tratamento e ter resultado. Foi isso que gera, é isso que dá o retorno, entendeu?
Grazi, que recado que você dá para esse médico hoje que está sofrendo nos convênios? Primeira coisa, faz conta. Primeira coisa, faz conta. Porque eu acho que eles não param nem para fazer conta, Lucas. Vamos fazer uma conta rápida para esse cara? Vamos. A maior parte recebe R$ 110 bruto. R$ 110 bruto. Menos 27%. 27%, porque esse cara ele tem que ser pessoa física na Unimed, tá? Ele não pode ser pessoa jurídica. Qualquer convênio. Então ele tem que ser tributado na física, é 27%. Então vamos fazer uma conta básica aqui para todo mundo que está assistindo. Começar a tentar isso. Então vamos lá, 110 menos 27%, ele recebe R$ 80,30. Ele é obrigado a dar um retorno se o paciente voltar em 15 dias. Então vamos dividir isso aqui por 2? Colega, você está ganhando R$ 40 por paciente. Será que você passou 6 anos na faculdade, mais internato, para ganhar R$ 40 por paciente? Você merece isso mesmo? Que recado que você dá para esse cara? Além de fazer a conta, o que você está entregando em 15 minutos de consulta? O que você está entregando? Essa é foda, vou até anotar. Sabe por quê? Porque assim, Lucas, em 15 minutos você tem que ser muito objetivo. Você não consegue conhecer a história desse paciente, você não consegue examinar esse paciente no todo. E o ser humano, o indivíduo, ele não é um coração, ele não é um cérebro, ele não é um estômago, ele é um todo. A gente se especializa numa parte, mas para chegar nessa parte, você tem que conhecer o todo desse paciente. Aí você consegue raciocinar direito. O que você está entregando para esse paciente? Como que você está conseguindo fazer com que esse paciente tenha tratamento, tenha adesão ao seu tratamento em 15 minutos? Porque eu passo 1 hora, 1 hora e meia com o meu paciente para eu conseguir convencê-lo a fazer aquilo. Não é nem convencer, porque eu não quero que o paciente seja convencido, eu quero que ele entenda o que ele tem, né? Outra coisa. Só fazendo uma adenda aqui, você falou uma coisa muito importante, porque a coisa que eu mais escuto deles quando eu faço a entrevista desses médicos é que eu falo pro meu paciente, ele não segue o tratamento. É porque não é isso. Eu não tenho que falar, eu tenho que ouvir. Eu tenho que entender a dor de verdade desse paciente. Porque ele chega falando A, mas a dor dele é B, C e D. E aquele B, C e D, se eu não consigo chegar nessa dor e tratar essa dor, eu não resolvo o A que ele tanto quer, entendeu? Então, assim, em 15 minutos, como que você faz isso? É impossível. Não é porque o médico é ruim ou porque o médico é bom. Ele só não tem tempo para poder se conectar com o paciente, ele não tem tempo para ouvi-lo. Outra coisa, você tem que atender 4 pacientes por hora, em média de 5, 20, 30 pacientes por dia. Quem que dá conta de ouvir tanta história, tanta troca de energia? Esse médico chega, como que cuida de filho? Como que namora? Como que tem família? Esse cara tá sofrendo de muita coisa oculta, né? Esse profissional, normalmente, ele tem muito medo. Ele tem medo porque, na verdade, o que é o atendimento pelo convênio? É uma lista. O paciente vai lá na lista do convênio e escolhe aquela lista. Quem que atende ginecologia? Tem profissional tal, profissional tal. Ele não escolhe o seu nome. Então, esse profissional, ele tem medo de não ser escolhido. Mas ele não se mostra para isso, ele não se apresenta para isso, para ser o escolhido. Eu lembro, quando eu comecei lá em Uberlândia, que me falaram que não era que eu precisava de começar com convênio para ser conhecida, para encher a agenda e depois largar o convênio, eu fiz tudo diferente, eu comecei o particular, a minha agenda encheu muito mais rápido do que quem começou pelo convênio. Mas você teve que dar um passo de fé, né? E como é que foi dar esse passo de fé? Porque você entrou num limbo do desconhecido. Foi. Onde estava todo contra. Foi. Eu falo muito que é assim, ó. Quando você dá um passo onde tem que dar certo, você entrou num lugar e você fala, tem que dar certo, não tem jeito de dar errado. Quando eu comprei esse consultório, eu lembro que eu comprei o consultório de uma amiga minha que mudou para Brasília, Ana Paula, e ela me vendeu o consultório por 35 mil, tudo que estava lá dentro, maca, tudo, mesa, tudo. Aí eu dei para ela 7 cheques de 5 mil.
E o aluguel para eu atender naquele lugar era 3.200, ou seja, eu tinha uma despesa a mais do meu orçamento durante 7 meses de R$ 8.200. E eu não tinha nenhum paciente. Então, o que eu fiz? Eu fiz conta de quantos plantões a mais, porque a moeda do médico que faz plantão é plantão. É plantão. Então, se você quer comprar uma casa, é mais plantão. Se quer comprar um carro, é mais plantão. No meu caso, era para pagar o consultório. Só que eu tinha muito fechado na minha cabeça que à medida que eu fosse conseguindo aquele faturamento, aquele orçamento dentro do consultório, eu ia largando. Então, você já tinha uma visão. Tinha uma visão. Eu tinha tudo desenhado. Eu tinha desenhado que eu queria atender 4 pacientes, 4 consultas e 4 retornos por dia. Um dia eu fazia plantão, 24, 12 horas. Então, eu precisava de atender. Eu não ia largar esse plantão, porque era de obstetrícia, que eu sou apaixonada. Eu ia trabalhar 4 dias na semana, um período, atendendo 4 consultas de R$ 250. Então, eu tinha R$ 1.000 por dia, 4.000 por semana, vezes 4, 16.000 por mês. Então, era isso que eu queria de faturamento. A minha meta, naquele momento, era ter 16.000 por mês. E aí, não tinha jeito de eu abandonar nenhum trabalho para atender. Então, eu atendia na hora que eu saía do ambulatório, às 18, às 7 horas da noite. E eu ia para lá. Mesmo que não tinha paciente, eu saía do ambulatório do SUS, ia para o consultório, ficava lá até 8 horas, 9 horas da noite estudando, e depois eu ia para minha casa. E aí, aos poucos, foi aparecendo o paciente. Aí aparecia o paciente, eu ia largando o plantão. Ia aparecendo mais, eu ia largando o ambulatório. E assim foi. E com 6 meses, a minha agenda estava cheia, porque o boca a boca ali foi muito rápido. Eu trabalhava, fazia direito, resolvia o problema daquele paciente, ele tinha adesão, ele voltava, fidelizava e indicava mais 2, 3, 4 pacientes. Então, em 6 meses encheu. Ao contrário dos meus colegas, que tinham o boca a boca do convênio, que tinha a lista do convênio, mas que a agenda não enchia. Então, eu entendia que a história era completamente diferente. E quando eu cheguei em Araxá, que me falaram a mesma coisa, eu falei, né, não, isso que você está falando é mentira, eu já passei por isso. E foi do mesmo jeito aqui. Hoje eu escutei de um médico que falou para mim que estar no convênio estava tudo bem para ele, que não fazia muito sentido sair do convênio. Aí eu perguntei para ele assim, qual que é o sentimento de você não conseguir entregar nada dentro do convênio, tem que atender uma pessoa a cada 15 minutos, senão você não faz faturamento. Você está feliz com isso? Aí ele se ligou, falou, não estou feliz. Falei, é isso que você tem que pensar. Será que foi para isso que você formou? Será que foi para isso que você fez aquele juramento lá atrás sobre a medicina? Será que é isso mesmo que você escolheu para sua vida quando você formou? Ou você pensava que você teria uma vida próspera, que você teria liberdade financeira e que a sociedade iria te reconhecer? Mas isso só vai mudar se você tiver esse olhar para você. Porque ter hoje o que você tem hoje tem alguns elementos, né, que eu vou te perguntar que te traz até ter esse consultório de alto valor, né? Tem uma coisa que é importante falar, que a gente fala muito de ambiência, e eu acredito que nós vamos falar isso mais para frente, dentro da mentoria a gente fala, e todo mentorado que procura a gente, às vezes vira e fala assim, esse plantão eu não vou largar porque esse é paixão, essa cirurgia eu não vou largar porque isso é paixão. E é interessante porque eu também tinha isso lá atrás, e quando eu trabalhei num lugar onde o SUS funcionava, onde tinha uma ambiência que me propiciava isso, eu falava que eu não ia largar o SUS, porque eu trabalhava, eu formei numa faculdade federal, e que eu tinha que dar o retorno para a população do que eles me ofereceram, seja da faculdade, seja de... Eles ficaram lá de graça para eu aprender a medicina com eles, né? Então, eles me ofereceram isso. Quando eu vim para Araxá, que eu percebi que a estrutura do SUS daqui era muito diferente e que eu não queria estar naquele ambiente, essa também foi uma virada de chave. Porque quando eu cheguei aqui, que não tinha plantão para mim, porque era uma estrutura muito fechada, aquilo foi um balde de água fria. Só que aí, de repente, veio a pandemia e eu comecei a fazer um plantão, porque aí os mais velhos não podiam fazer por conta da pandemia. Teve fase, Lucas, de eu ganhar 40 mil em plantão. E aí o dia passou, eu acho que 3 meses que eu estava nesse plantão ganhando 40 mil. Eu virei para meu pai e falei, pai, eu não quero. Eu não dou conta desse ambiente. Esse ambiente não é o que eu quero para mim.
a partir de semana que vem eu não faço esses plantões mais. Meu pai falou, filha, 40 mil. Eu falei, não tem problema, eu não quero acostumar com esse dinheiro. E esse é um contexto do médico, porque a nossa moeda é plantão. Ambiência e frequência, né? Isso. E quanto mais você está naquele ambiente, ou mais você vai ficar fechado daquilo e continuar naquilo, ou se você sair daquela manada, você consegue pensar diferente. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque sair daquela ambiência que eu não era feliz e deixar essa moeda de 40 mil para trás, foi hora de movimentar de novo. Tem que dar certo, tem que dar certo, tem que dar certo. Vamos para o lugar que vai dar certo. E deu. Bacana, viu? Grazi, hoje eu tenho o prazer de fazer um projeto muito bacana com você, que é o Legado Médico, né? Larguei o que eu estava fazendo em outro projeto de consultoria para construir um negócio junto com você e que hoje está me dando muito paixão, muito prazer de estar fazendo, que é transformar a vida de muitos médicos, né? E eu queria que você contasse pelo menos um exemplo de uma transformação muito bacana de algum médico e tenta inspirar essas pessoas que ainda estão com medo, ainda estão presas nesse convênio. Acho que a gente pode contar 2 exemplos. 2 exemplos. 2 exemplos de uma médica que fez residência comigo. E essa médica ela já chegou um pouquinho mais pronta, porque ela já vinha de muitas mentorias, de muito desenvolvimento técnico, conhecimento. Podia falar que ela é uma obesa mental. É uma obesa mental, de tanto conhecimento. Ela só precisava de um rumo, ela precisava de se sentir confiante e de um rumo para ela seguir, né? Ela não atendia convênio, mas ela fazia mais plantões e tinha muito medo de subir valor de consulta, de tomar a história dela para ela, de ir para um consultório onde ela ia construir, né, as coisas dela. E com 30 dias a gente conseguiu dobrar o faturamento dela e com 3 meses chegou no faturamento que ela almejava ter no final de 1 ano de mentoria. Então em 3 meses, ROI absoluto? ROI absoluto. Uau! A outra história tem a história de um médico que ficou com a gente, me acompanhou durante 1 ano e ele também teve 2 filhos nesse período e de repente ele fazia assim milhões de plantões, não tinha tempo nenhum para essa família e hoje a agenda dele também já está cheia, ele já está colocando tudo em prática, ele brinca que a gente fala, ele segue, a gente fala, ele segue, né? Ele está com a gente já há algum tempo. E tem uma médica, essa tinha convênio e logo no início da mentoria ela ficou muito apreensiva porque descobriu que estava grávida e ela atendia muitos convênios, trabalha muito no SUS, faz muito plantão, trabalhava muito no SUS, muito plantão. Então, romper a mentalidade dela, romper os medos dela foi bem desafiador, né, Lucas? E foi muito bonito de ver. Mês passado ela tinha uma média de 20 consultas particulares, né? O resto era tudo convênio, né? E ela passou para 46 consultas particulares. E ela tem a clínica dela, né? Então, não é só a consulta. Ela construiu... ela está construindo o legado, o lucro, né? O legado ali dentro da clínica dela. E ela está construindo o berço agora para o momento em que ela vai afastar por conta da gestação. E eu sinto ela muito mais segura com essa construção. É lindo, né? Acho que o que dá mais... Eu falo o que dá tesão nesse processo, ver essa transformação. Porque essas pessoas estão descobrindo o potencial que elas têm. Estão quebrando os medos, né? Porque o que faz a pessoa não ter ação na vida é o medo. O medo leva à inação, e a inação leva a pessoa à procrastinação. Então ela procrastina, ela não consegue sair do lugar, com isso ela cria mais crenças dentro, ela estuda mais, ela consegue entregar menos, aí ela vê aquele colega que era ruim na faculdade, ele era ruim de conteúdo, mas o cara se posiciona super bem, e hoje ele está ganhando uma grana absurda. O que você fala para esse cara hoje que tem medo de posicionar na internet? Quem não aparece não é escolhido. Produto sem cara vende? Não vende. Você pode ter o conhecimento que for. Se o paciente não souber que você tem esse conhecimento, como que ele vai te escolher? E eu falo muito, Lucas, que se posicionar na internet, criar e mostrar a sua autoridade na internet vai muito além
do que as pessoas acham, né? Às vezes entra, vê um vídeo, quer copiar, aquele vídeo Não, é mostrar quem você é, com autenticidade, com coerência com o que você é na sua vida. E se você consegue fazer isso, você consegue se posicionar e criar autoridade para mostrar todo o conhecimento técnico que você tem. E eu falo que às vezes é chato, às vezes é. E o que me faz fazer isso? Não é para ter uma agenda cheia. O que me faz fazer isso é para levar todo o conhecimento que eu tenho para pessoas que não têm a condição de estar aqui, seja condição física, por barreira geográfica ou financeira. Então, hoje a internet, ela propicia isso, né? Você não tem condições de estar com aquele profissional, mas você sabe o conhecimento que ele tem, porque tá fácil, tá de fácil acesso. E o Instagram, para mim, é isso. E é isso que eu quero colocar na cabeça dos meus colegas, que está se apresentando na internet é dividir o seu conhecimento, é deixar seu legado no mundo, é colocar a sementinha no solo de cada vida ali. E eu falo que o legado médico é um movimento de construção, de transformação da saúde, não só para o médico, mas para o paciente principalmente. Porque a gratidão que eu vejo nos pacientes quando saem daqui com as suas vidas transformadas, eu queria colocar isso para muito mais gente. E é impossível. E quando a gente coloca essa sementinha na vida de outros profissionais para eles fazerem a mesma coisa, porque eu tenho certeza que eles vão fazer, os profissionais que estão com a gente, que nos procuram, o berço que eles carregam de conhecimento, eles vão conseguir fazer isso com os pacientes. Eles só precisam de tempo e de preparo para poder entregar e ouvir esse paciente. Fala pelo menos duas coisas que hoje você tem que te diferenciam do resto, te faz ter todo esse sucesso. Eu enumerava 10 aqui por ser seu marido, te conhecer muito bem. Mas fala duas coisas para esses médicos que estão em dúvida ainda, que estão perdidos, que estão atendendo convênio, que estão no SUS, que estão se matando em plantão. O que você tem? Duas coisas que você faz hoje que dá essa adesão toda nos tratamentos dos seus pacientes. Se você me perguntasse isso há 3 anos atrás, eu ia falar que eram minhas especialidades, né? Que era o meu conhecimento técnico. Hoje eu sei que não é isso, porque mesmo lá atrás eu me perguntava. Eu acredito que o que me diferencia dos outros profissionais é a comunicação. A comunicação, porque o que é a comunicação? Não é só a fala, é o escutar. É a escuta ativa, com as interrogações, com as perguntas certas, né? Então, você fala, eu te escuto e te pergunto corretamente. E aí a gente vai tendo uma troca. Então, a comunicação e o posicionamento. O ser transparente e autêntica e me posicionar aqui dentro do consultório como alguém igual para igual. Eu não sou um ser supra-sumo superior, como alguns médicos se colocam. Então, eu sou igual ao meu paciente. Eu acho que esse posicionamento de coerência, tanto aqui dentro do consultório, como no marketing, nas redes sociais, é o que me diferencia. Que legal. Eu acho que, para quem está assistindo isso, o médico que está começando a carreira ou o médico que já está maduro na carreira, tem duas habilidades que você precisa desenvolver. Uma é comunicação. Se você não souber comunicar, não adianta. Você não vai levar tratamento para ninguém. O paciente não vai entender o que está acontecendo. E lógico, ele não vai seguir o tratamento, você não vai ter adesão, não vai ter resultado. E outra coisa que a Graziela não comentou, mas para mim é a principal habilidade dela, é saber vender. E o que é saber vender? É saber passar para o paciente o que ele realmente precisa, como ele precisa, fazer ele entender onde ele vai chegar com aquele tratamento e fazer ele sair de o ponto A para o ponto B. Então isso é muito importante desse médico e desse empreendedor também que vai assistir isso, porque se você não tiver essas duas habilidades, você não consegue fazer uma reunião boa, você não lidera time, você não consegue estabelecer metas e você não consegue fazer seu time produzir dentro dos princípios e valores da sua clínica ou do seu consultório. Então hoje o que é a Zenith? A Zenith é o ápice da saúde. Então todo mundo que está aqui dentro da Zenith trabalha em cima do ápice da saúde. Então o ápice da saúde é o quê? É a chegada com um sorriso, é ser bem recebido o paciente,
A Graziela, ela vai lá na sala buscar o paciente, ela cumprimenta o paciente, inclinando o corpo. O que ela faz? Subserviência, nós estamos no mesmo nível. Abraça a pessoa, acolhe, traz para dentro do consultório, faz um atendimento de excelência, porque ela consegue extrair as causas que estão por trás do sintoma. O sintoma qualquer um sabe. Hoje o ChatGPT vai substituir esse médico de 15 minutos. Ela extrai isso dessa pessoa e consegue ter adesão ao tratamento, que é retorno no final das contas. Então, se liga nisso, que é isso que vira a chave, é isso que constrói carreiras, é isso que faz, acho que é isso que fez que você tenha todo esse sucesso. Hoje tem uma consulta high ticket, ter essa fila de espera, e a gente recebe, e ter tantos depoimentos bonitos que chegam toda hora para você, né? Igual dessa semana, os que chegaram, né? Eu entendo que a comunicação, a venda está dentro da comunicação. Eu entendo que saber transformar o complexo em simples está dentro da comunicação e saber vender está dentro da comunicação. E tudo isso, Lucas, é interessante porque assim, a vida inteira eu fiz isso tudo, mas parecia que eu não tinha técnica, eu não sabia o que eu estava fazendo, sabe? Vendia a vida inteira, né? Meu pai é açougueiro, vendia no açougue, eu via ele vendendo a vida inteira. Eu vendia no Cefet, eu vendia quando eu fazia cursinho para me sustentar, já vendi chocolate na faculdade, já vendi bijuteria que eu fazia, já vendi Natura. Eu vendia a vida inteira. Então, para mim, aquilo era muito natural. Só que quando foi para vender o meu serviço, já ficou mais desafiador por conta da mentalidade, das crenças que eu tinha, que são coisas que a gente trabalha muito na mentoria. Então, dentro da comunicação, eu acho que já entra a venda, já entra a liderança, sabe? Por isso que eu acho tão importante se comunicar e se posicionar. Muito bom. Estamos caminhando aqui para a parte final desse podcast. E eu queria fazer mais 2 perguntas para a Graziela, para levar isso para os pacientes dela, para os médicos que seguem ela, para os nossos mentorados. Graziela, como é que você quer ser vista nos próximos 20 anos? Daqui 20 anos, como é que você quer ser vista? Como é que você quer ser lembrada? Como ter criado meu legado. Eu quero ter criado meu legado, porque eu quero deixar as minhas raízes, os meus conhecimentos, tudo que eu fiz para o paciente, tudo que eu fiz para o profissional, que, sabe, eu quero que a gente tenha criado realmente, de verdade, um movimento de transformação da entrega da medicina. Então, daqui 20 anos, eu quero ser reconhecida por isso. Uau, muito bom. Pergunta final. Queria que você pensasse que agora você tem um canhão na sua frente aí, que você pode levar uma mensagem aí para o mundo inteiro. Que mensagem que você leva para esse médico que hoje está perdido no plantão, perdido no SUS, que não consegue entregar? Que mensagem final que você deixa para todo mundo que está nesse momento para fazer esse cara virar essa chave? Lucas, esses últimos 2 anos, eu vivi muita coisa relacionada à minha vida pessoal, né, com a minha mãe. E se tem uma coisa que eu comento com você sempre, com meu pai e com meu irmão, que é desesperador ver a forma como os médicos bons, médicos capacitados, médicos que têm conhecimento, a forma como eles lidam com a família e com o paciente, né? O descaso. E hoje, a gente trabalhando com esses profissionais, eu entendo que isso também gera sofrimento para eles, para os médicos. A gente que está do lado de cá sofrendo, a gente não consegue enxergar esse médico tentando correr para abraçar o mundo, atender todos os pacientes que eles precisam de atender e suprir as necessidades da família. Então, eu entendo que esse modelo de estrutura da medicina está trazendo sofrimento para todos os lados, sabe? Então, viver a saúde da minha mãe e como familiar, não como profissional, me trouxe vários questionamentos nesse sentido. E viver a mentora Graziela, que está convivendo com os médicos que estão do outro lado, me fez entender o sofrimento deles também, sabe? Então, o recado que eu deixo não tenha medo de viver a medicina com ética,
sabe? E entregar tudo que você aprendeu na faculdade. Volta lá atrás, quando você estava no vestibular, prestando o vestibular, que sentimento que te movia? Era um sentimento de vontade de cuidar do paciente, de ajudar, de ter uma liberdade financeira, de ter um reconhecimento por ser um bom profissional. Então volta lá atrás, resgata esse sentimento na época da faculdade e coloque em prática hoje para tirar o medo da mudança, o medo de subir um degrau, o medo de sair do lugar que está, porque é muito fácil você estar no conhecido, no quentinho. Dá medo ir para um lugar diferente, o cérebro da gente reage diferente. E para te encorajar a ir para esse lugar, volta no sentimento lá atrás da faculdade. O que te motivou a ser médico? Começa a enxergar isso de novo para você conseguir dar o passo. E esse passo é ético, porque eu já me questionei várias vezes sobre dinheiro, ética dentro da medicina. Esse passo é ético porque não é sobre dinheiro, é sobre entrega, é sobre resultado, é sobre cuidado com o paciente. Uau, uau! O Valentim me perguntou hoje por que eu casei com a mãe dele. Acho que quando ele assistir isso lá na frente, ele vai entender o porquê que eu casei com a mãe dele. Muito bom. Gente, chegamos ao final desse segundo episódio aqui do nosso podcast da Zenits, consultório aberto, conversas que curam e inspiram. Obrigado, Graziela, por tudo que você trouxe, tudo que você acrescentou. Tenho certeza que você vai acrescentar na vida de muita gente, de muito paciente e de muito médico que hoje está sofrendo isso nós relatamos aqui, hoje preso em convênio, preso em SUS, né? E os seus pacientes, eu acho que eles vão te admirar mais ainda por conhecer quem é a Graziela por trás disso tudo, né? Então, obrigado pela conversa, obrigado pelo bate-papo e até o próximo podcast, que eu vou trazer mais um convidado no próximo podcast, um nutrólogo muito bom, um cara muito gente boa, engraçado, e nós vamos entender aqui qual que é o consultório aberto desse cara. Se liga no próximo episódio.